Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula número 13. Vamos começar com a oração inicial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Bom, aula número 13, introdução aos sacramentos, e também vamos falar sobre o batismo, já o primeiro sacramento. E uma pequena revisão da última aula, né? O que nós vimos na última aula? A gente ainda estava terminando o tema de eclesiologia, foram 2 aulas para falar sobre a igreja, relacionando a paixão e morte de Cristo, o porquê da igreja ser a representação do corpo de Cristo, por que a igreja tem relação com esses 3 anos da vida evangélica de Cristo. É uma relação de eternidade. A gente falou, né, que a igreja ela pode ser simbolizada como a esposa de Cristo. Então, existe uma realidade matrimonial entre a igreja e Cristo. Cristo é o esposo, né? Existe um casamento, e como todo matrimônio, há uma unidade. Portanto, a unidade da igreja parte dessa adoção por Cristo, por esse casamento, que dá sentido à nova aliança, que é a aliança do cristianismo, né? Em oposição à antiga aliança, que era uma promessa. A gente até comparou falando que a antiga aliança é uma espécie de noivado, né? Enquanto que a atual aliança é a aliança eterna. Não à toa, há diversas parábolas no Novo Testamento falando sobre essa questão, né? Jesus mesmo fala sobre o casamento, né? Os convidados, etc. Outra coisa que a gente viu na aula passada é de que não há salvação fora da igreja. Essa afirmação, esse axioma, é um axioma central dentro da eclesiologia, e isso não pode ser entendido de forma literal, radical, extremista. Quando se diz que não há salvação fora da igreja, é óbvio que a igreja é a barca de Cristo, é a representação, a arca de Noé, né? Só que há possibilidade de salvação por conta da ignorância. Então, essas pessoas, de alguma forma, que cumprem uma certa bondade pela lei natural, por ignorância, não conhecerem a mensagem de Cristo, uns mais, outros menos, são julgados conforme sua consciência, caso de todos nós. Só que, ainda assim, essas pessoas participam do corpo místico de Cristo, de alguma forma misteriosa. E aí a gente entra, que a gente falou na aula passada, na revisão dos 3 tipos de batismo: o batismo de água, o batismo de sangue e o de desejo. De água é o batismo que a gente vai falar hoje, no final, o sacramento. De sangue, aqueles que morreram por Cristo, morreram pelo Evangelho, que não foram batizados, são considerados os mártires batizados de sangue. E o de desejo, aqueles que queriam, mas não puderam se batizar, e aqueles que, por ignorância invencível, não tinham acesso à totalidade da verdade. Inclusive outras religiões, né? Pessoas que, por sua consciência, não tinham como se converter, não tiveram acesso ao catolicismo. Então, de certa forma, comungo da parcialidade, né, da religião que busca a verdade, né? Dependendo da religião, dependendo dos princípios dessa religião e do tamanho da parcialidade que ela alcança da verdade. A gente falou também da autoridade da igreja e autoridade na igreja. Falamos sobre o corpo do magistério, né? Sempre ligado ao sacramento da ordem, né? Ou seja, o Papa, os cardeais, que são bispos, né? Os bispos, os presbíteros e os diáconos, falando sobre a importância do serviço na igreja como sinônimo de poder. O poder na igreja significa serviço, aquele que mais serve é o Papa, né? Essa é a mensagem de Cristo. Falando também dos leigos, do sacerdócio comum. Falamos da infalibilidade papal, né? Ou também na escola dos cardeais, em questões de concílios ecumênicos. Demos as métricas de como ocorre essa infalibilidade, né? Falamos sobre a ordenação de mulheres, demos um argumento da tradição da igreja. Cristo só escolheu 12 apóstolos, demos um argumento antropológico também, que se a igreja é a esposa e Cristo é o esposo, o sacerdote que age em persona Christi, cabe mais antropologicamente ao homem. Falamos da carta apostólica Ordinatio Sacerdotalium, que dá um argumento mais magnífico sobre isso, que diz: se Maria, a maior dos seres humanos, não foi sacerdote, não significa que há uma diferença de dignidade, né, humana, apesar do sacerdócio ministerial ser o que há de mais magnânimo, porque partilha e participa do sacramento da Eucaristia em persona Christi. Falamos também da laicidade saudável, ou seja, a gente não defende uma confusão entre a igreja e a política, há uma separação entre as coisas, mas há uma separação onde cada coisa está em seu lugar, né? Não uma separação total no sentido de cisão, de que essas coisas não se comunicam, não é bem isso. Mas essas coisas não se misturam. No fundo, a gente pode perceber isso quando Cristo fala que dá a César o que é de César, né? No fundo, existe esse mandamento
que deve ser bem entendido como uma laicidade saudável, saber separar o que é do Estado, o que é da Igreja. Isso não significa uma separação absoluta, como pregam-se contemporaneamente. Respondendo a perguntas, o que eu gostaria de falar foi justamente a pergunta que veio no final da aula passada, sobre essa questão do sacerdócio comum e ministerial. Então, acho que vale a pena a gente aprofundar e colocar isso aqui em vídeo também, né? Primeiro, a gente tem que saber o que é sacerdote. Sacerdote vem do latim sacerdos, né? Sacer, sagrado, doce, né? É o dar. Então, o sacerdote é aquele que oferece o sagrado, que dá o sagrado. Santo Isidoro falava isso no seu livro nas etimologias. Ele fala que o sacerdos quase sacrum dans, ou seja, o sacerdote é aquele que dá o sagrado, que leva o sagrado às outras pessoas. E a gente falou na aula 2, sobre o sagrado e o profano, falamos que em todas as religiões há essa figura mediadora entre a divindade e o povo, né? Essa é a classe sacerdotal, né? As pessoas, elas recebem a divindade por meio desses intermediários. Na nossa religião, no catolicismo, Jesus, ele é o sacerdócio por excelência. Então, perde todo o sentido dos sacerdotes antigos judaicos. Não há mais a necessidade dos sacerdotes, porque os sacerdotes oferecem a Deus parcialmente, oferecem sacrifícios que não são eternos. Então, com a figura de Cristo, que é Deus, não há mais necessidade de sacerdotes temporários, porque a gente tem agora o sacerdócio por excelência. Aí você vai me perguntar, pô, mas e os padres, né? São sacerdotes. Você está falando que só Cristo é sacerdote? Então, todos os sacerdotes da igreja participam do sacerdócio de Cristo em persona Cristo. Todo sacerdote representa o sacerdócio de Cristo. Ele não é um sacerdote por si mesmo, por si, né? O padre participa do sacerdócio de Cristo. A gente vai explorar isso um pouco mais à frente. Então, isso é uma coisa importante a se mencionar, e isso tem sentido justamente com o sacrifício de Cristo ser o sacrifício eterno. Não à toa, o sacrifício que o sacerdote no catolicismo faz é o sacrifício da Eucaristia, que é o mesmo sacrifício feito por Cristo. Então, as coisas se comunicam, as coisas elas se relacionam. Agora, tem um livro que eu li recentemente, do Vicente Bosch, um sacerdote, muito interessante, que ele nos oferece uma virada de chave, né? Como a gente falou, existe o sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial. O Vicente Bosch, ele fala assim, o sacerdócio ministerial, ele é primário em relação à estrutura visível da igreja, justamente no que a gente falou da aula passada da hierarquia. Mas o sacerdócio comum, ele é primário do ponto de vista da finalidade da vida cristã. Por quê? O sacerdote ministerial existe em função do seu povo. O sacerdote é o pastor das ovelhas. Se não tem ovelhas, não há sentido no sacerdócio ministerial. O sacerdócio ministerial existe para o povo, justamente naquele espírito de serviço que a gente estava falando. Então, existe uma primazia do sacerdócio comum, mas aí vocês têm que entender com profundidade o que é esse sacerdócio comum. O sacerdócio ministerial, ele é conferido através do sacramento da ordem, como a gente falou, né, na aula passada sobre a hierarquia da igreja. Então, os bispos e presbíteros, eles participam em persona Christi, né, que tem a expressão in persona Christi captis, né, participam da cabeça da pessoa de Cristo. O sacerdote, ele é chamado, ele é ordenado, é chamado a participar dessa função de guia espiritual do seu povo, né, de agir em persona Christi nesse sentido. É uma responsabilidade confiada àqueles que têm o sacramento da ordem. Porém, o sacerdócio comum, ele é instituído por um sacramento que é o batismo. Então, todos aqueles que são batizados, a gente vai falar do batismo no final da aula, são chamados ao sacerdócio comum de Cristo, que no fundo é o que diz na primeira carta de São Pedro, quando São Pedro fala assim, no capítulo 2, versículo 9, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus para anunciar os louvores. Então, isso que São Pedro está falando, nós somos sacerdotes, nós somos membros da igreja, nós participamos da igreja através das obras, dos sacramentos, recebendo os sacramentos. E exercemos esse sacerdócio também no nosso apostolado. Esse é o sacerdócio comum a que todos somos chamados, porque somos sacerdotes em Cristo e com Cristo, participando, enquanto o sacerdócio ministerial age como cabeça dessa igreja, a cabeça que age em persona Christi, e nós participamos desses sacramentos. Então, essa é a grande diferença entre esses dois tipos de sacerdócio. Agora, vamos começar a aula de hoje sobre sacramentos. Antes de tudo, o nosso catecismo, no ponto 1113, ele vai falar uma frase muito forte. Ele vai falar assim, toda a vida litúrgica da igreja gravita em torno dos sacramentos.
Tá, para a gente entender essa frase, a gente primeiro vai ter que entender o que é a vida litúrgica. A palavra liturgia vem do grego liturgia, né, se fala liturgia, mas se escreve de forma diferente, em que lit é povo e orgia é ofício, trabalho. Né? Então, se a gente for pensar uma interpretação literal, a gente pode dizer que liturgia é o serviço público, né? É o trabalho do povo, né? Trabalho e povo, ofício do povo, um serviço público, por assim dizer. Por que isso? Né? Como a gente falou nas aulas anteriores, os gregos, essa palavra é grega, eles entendiam a religião de modo muito diverso do que a gente entende hoje. A religião, para os gregos, ela fazia parte dos deveres do cidadão grego, fazia parte do exercício público do cidadão grego, da polis grega. Ou seja, a religião é um ofício da sociedade. A prática religiosa faz parte dos deveres cívicos para os gregos. É por isso que a gente vai entender, na apologia de Sócrates, o porquê que ele foi condenado. Porque Sócrates ele está ferindo um dever cívico de religiosidade, né, que diz na apologia que ele está infundindo nos jovens pensamentos errados sobre os deuses, questionando os deuses, né, pensamentos revolucionários. E como isso era um dever de cidadania, ele foi julgado civilmente pelo povo. Claro que teve outros motivos que estão aí por detrás que a gente consegue perceber na apologia, enquanto que existia a inveja ali da pessoa de Sócrates, etc., todos os seus inimigos, né, que passavam vergonha argumentando com Sócrates, mas no fundo havia uma justificativa civil, né, um processo civil, porque a religião fazia parte do ofício público. Com a igreja, o Estado é colocado no seu devido lugar e a religião é colocada no seu devido lugar, justamente o que falamos no começo da aula. Então, a liturgia ela ganha um significado muito mais de modo de proceder da religião, os ritos da religião. Isso é agora propriamente a vida litúrgica, né, não ligado com essa unidade com o Estado. Falamos da vida litúrgica, agora vamos falar sobre o sacramento. A palavra sacramento, do latim, né, sacro, fica fácil, né, aquilo que é sagrado, e mentum é o mistério, ou seja, o sacramento é o que está em mistério, sagrado em mistério. O catecismo ele vai dar o significado mais fácil para essa palavra, ele vai falar que os sacramentos são sinais eficazes da graça. Então, aquela pergunta e resposta da catequese, né? O que é o sacramento, né? Sinal eficaz da graça. Se for para decorar alguma coisa, decora-se isso, né? É o sinal eficaz da graça. Agora, a gente tem que entender o que significa ser sinal eficaz da graça, né? Também no catecismo, no ponto 1084, disse lindamente essa frase: sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a igreja, Cristo age agora pelos sacramentos instituídos por ele para comunicar sua graça. Então, aqui a gente já adiciona mais substância para a nossa definição. Jesus, sentado à direita do Pai, derrama o Espírito Santo em seu corpo, que é a igreja, e por isso que a gente tem que aprender eclesiologia antes da gente chegar nos sacramentos. E Cristo age agora pelos sacramentos instituídos por ele, a questão da autoridade, que falamos na aula passada, para comunicar sua graça. Então, os sacramentos são sinais eficazes da graça. Constrói-se a igreja, Cristo sobe aos céus, está sentado à direita do Pai, envia o Espírito Santo. A quem que ele envia o Espírito Santo? A sua igreja, pela sucessão apostólica, pela tradição dos apóstolos, e essa igreja manifesta essas forças que saem do corpo de Cristo, como a força que sai do corpo de Cristo quando aquela mulher toca no manto de Jesus, que Jesus fala, estou sentindo sair uma força de mim para os apóstolos. Esse é o significado dos sacramentos. É a manifestação do poder de Deus através de uma palavra que a gente chama de graça. E essa é a importância, essa é a unidade entre sacramento e igreja. Sem igreja não há sacramento, porque a igreja é o corpo de Cristo na história, com a autoridade de Cristo para ser meio de manifestar a sua graça. Isso é o sacramento. Percebam, a gente falou que Deus age na história de forma eterna, supratemporal. Os sacramentos, eles são justamente esse cumprimento, é a manifestação da vida de Cristo em toda a sua história, de forma integral, como a gente falou também em algumas aulas passadas. Então, Jesus, ele não só viveu 33 anos, morreu, perdoou os nossos pecados e bola para frente, agora vamos começar aqui, né? Agora cada um por si, não. Ele instituiu sua igreja e, por meio dos sacramentos, continua enviando a nós eternamente as suas graças.
Pensem bem, a paixão e morte de Jesus, esse sofrimento, significa a eliminação do pecado e a reconciliação da humanidade com Deus. E a ressurreição, que é a última etapa da vida de Cristo, é a inauguração, por isso que é o sétimo dia, como a gente já falou, da nova vida, da nova aliança. Se Jesus casou com a sua igreja nessa relação matrimonial, agora começa a vida. Jesus não casa com a igreja e depois some e agora só volta nos fins dos tempos. Não. O reino dos céus já está entre vós, vai dizer no Evangelho. Então, nós, quando estamos na igreja, participando dos sacramentos em estado de graça, estamos participando dessa realidade matrimonial com Cristo, por meio das suas graças, principalmente pela figura do sacramento. Por meio do Espírito Santo. Agora, quais são os 7 sacramentos? E aqui a gente lembra, né, o número 7, aquela questão interessante da simbologia do 7, que representa a perfeição. Batismo, a crisma, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. São 7 sacramentos que a gente vai ver nessa aula daqui mais 2 aulas. Tá? Hoje a gente vai ver o batismo, a gente só está aqui nessa parte introdutória. Agora, se a gente para pensar, esses 7 sacramentos, eles estão presentes em toda a vida do cristão. O batismo desde a vida inicial, a eucaristia nessa vida de começo de união com Deus, a crisma como confirmação, a unção dos enfermos no último momento de vida, o matrimônio na maturidade, na vida adulta, ou a ordem naqueles que são celibatários. Então, vocês percebam que os sacramentos eles estão separados dentro da nossa vida, como se Deus estivesse sempre presente, é uma manifestação direta de Deus durante toda a nossa vida. São Tomás de Aquino ele vai falar que o sacramento ele rememora a presença de Deus em nossas vidas pessoais, antecipa a glória vindoura. Deus está presente por meio desses sacramentos, quando ele diz que está presente entre nós. Agora, os sacramentos, eles têm uma parte que a gente vai chamar de parte essencial e uma outra parte que a gente vai chamar de parte mutável. A parte essencial é aquilo que foi estabelecido com Cristo que não vai mudar. E a parte mutável são as coisas litúrgicas que podem ser adaptadas de acordo com o tempo e lugar. Como tudo na igreja, como eu já falei para vocês, como tudo na teologia, temos que fugir desses extremos, dessas opiniões extremas. O rito sacramental ele não pode ser modificado e manipulado por livre prazer, né? Não pode chegar lá a suprema autoridade do Papa e desconfigurar o que foi colocado no batismo. Isso não vai acontecer, nem pode acontecer. Mas existem fatores de tempo e local que fazem com que os sacramentos sejam mais adaptados à sua realidade. Por exemplo, vamos dizer que o sacramento da penitência, a confissão, no início dos cristãos, era pública. A confissão era feita de modo público, no meio da igreja. A confissão era algo muito mais extraordinário. Hoje você pode confessar toda semana, todo mês. Antigamente não era assim. O cara confessava uma vez, na segunda, na terceira, o pessoal já fala, pô, esse cara tá de sacanagem, não se converte verdadeiramente. Então, os sacramentos, eles evoluem na sua parte mutável, mas na sua parte essencial são imutáveis porque têm o seu fundamento a palavra de Cristo nos evangelhos. Agora, como eu falei para vocês que é um sinal eficaz da graça, a gente tem que relembrar conceito de graça. O que é a graça? A graça é justamente esse dom sobrenatural de Deus dado às criaturas. Os efeitos da graça é que ela, de alguma forma, introduz na nossa vida essa intimidade da vida trinitária. Isso é essencial para entender o que é a graça. É um dom sobrenatural de Deus, que nos faz participar da vida trinitária. E aí a gente pode relacionar a questão lá da igreja. Então, até aqueles que não participam da igreja, que no fundo participam por ignorância, que têm algum tipo de bondade, recebem os efeitos dessa igreja, que são essas graças, esses dons sobrenaturais de Deus. A forma do ser humano se comunicar com o Criador, com Deus, é por meio da graça. Essa graça que é gratuita, ela não se dá por merecimento. Deus nos ama sem merecermos sermos amados. Deus se sacrificou sem merecermos, nem sem o merecimento. E a santificadora nos faz participar dessa divindade. Agora, a gente pode classificar, os teólogos assim fazem, os tipos de graça. Tem a graça santificante, a graça atual e uma graça que alguns teólogos fazem essa diferenciação, que se chama sacramental. A graça santificante é o dom habitual. Ou seja, o que significa que é o dom habitual?
essa graça santificante, ela permanece enquanto que a gente não peque mortalmente. É a graça que nos torna filhos adotivos de Deus. É a graça que Deus infunde em nós pelo Espírito Santo. Quando estamos em estado de graça, participamos da vida eclesial. Já a graça atual, ela é transitória, diferente da graça santificante. A graça atual, ela desaparece quando a ação de Deus se cumpre. Ou seja, essa graça atual é uma espécie de graça que ela é infundida por Deus por uma ação sobrenatural, é uma intervenção divina para cumprir a sua providência. E ela é concedida pelos méritos de Cristo, ou seja, a graça atual, ela não tem um merecimento que tem o estado de graça da graça santificante. A graça atual é como se fosse Deus intervindo na história. Quem não tem, por exemplo, uma experiência de graça atual muito comum, que é no começo da sua conversão. Você não é católico, você não faz nada por Deus, mas você tem uma experiência pessoal com Deus. Deus se mostra pela sua vida, na sua vida de alguma forma. Isso é uma graça atual. É uma experiência comum. A gente percebe a intervenção de Deus com a sua providência, sem nenhum tipo de merecimento e transitoriamente. Tá? Que é diferente da graça santificante, que é, no fundo, os efeitos da amizade com Deus verdadeiro. E essa graça sacramental, que pode ser entendida como uma junção dessas duas outras espécies de graça, são as graças que são recebidas pelos sacramentos. São os dons próprios de cada sacramento. Cada sacramento tem uma graça própria. Como eu falei para vocês, eles se separam durante todas as fases da nossa vida, eles nos concedem graças próprias. No fundo, isso que seria a graça sacramental. Existe uma expressão em latim bonita para isso tudo que eu falei, né? Fala que a graça sacramental, ela age ex opere operato, ou seja, sem a necessidade de ação dos homens. Enquanto o outro tipo de graça seria ex opere operante, ou seja, depende da operatividade dos homens, depende da disposição dos homens. E quando eu falo que essa graça sacramental ela é ex opere operato, que não depende da disposição dos homens, eu estou dizendo que ela não atua em razão da justiça, mas pelo poder de Deus, independentemente das disposições e da santidade pessoal daquele que ministra, ou seja, aquele sacerdote que age em persona Christi, e daquele que recebe. Ex opere operato, é isso que significa. Então, se você vai numa missa de um sacerdote que é o maior dos pecadores, essa missa é eficaz. Por quê? Pelo sacramento da ordem, ele age em persona Christi, independentemente da santidade do ministro. Depois ele que vai se ver o seu julgamento pessoal. Aí você pode falar, então vou chutar o balde, né? Vou receber o sacramento de qualquer jeito. Né? Vou lá, vou confessar mesmo, né? Igual aquela coisa que você pensa, né? Não, vou pecar, mas depois eu confesso e está tudo limpo, né? Esse pensamento, antes de ser um pecado contra o primeiro mandamento, né? Que você não está amando a Deus sobre todas as coisas, ele impede que você receba os sacramentos, a graça sacramental, com toda a eficácia possível. Os frutos não são tão abundantes quanto poderiam ser. Então, é sempre bom que nessa graça sacramental a gente esteja em estado de graça, até porque os sacramentos trazem consigo as graças santificantes e as graças atuais também. Existem 3 sacramentos que têm uma especialidade que a gente chama de caráter sacramental. São sacramentos que deixam um selo espiritual indelével, uma marca indelével na nossa alma. Vou explicar mais o que é isso daqui a pouco. Esses 3 sacramentos são o batismo, a confirmação e a ordem sacerdotal, o sacramento da ordem. Esse selo espiritual indelével é uma marca que está em nós, que fica na nossa alma de alguma forma, como se fosse assim, esse aqui é filho de Deus. Né? Então, eu sou batizado, eu tenho uma marca eternamente do meu batismo. Eu sou aqui filho de Deus, participo da igreja. Isso também ocorre na crisma, no sacramento da confirmação. Isso ocorre também no sacramento da ordem. São esses 3 sacramentos. E aí tem alguns santos místicos que falam que, sei lá, passaram pelo inferno ou pelo céu, eles veem essas marcas na vida espiritual, na alma, verdadeiramente. Né? Eu lembro agora de uma santa que teve uma visão do inferno, que ela via os sacerdotes que estavam no inferno ainda com a marca indelével do sacramento da ordem. Né? Para você ver como a seriedade desses 3 sacramentos, né? Essa graça sacramental. E uma palavrinha que vocês já podem ter ouvido, que é parecida com o sacramento, são os sacramentais. Qual que é a diferença do sacramental para o sacramento? Olha, alguns teólogos eles vão falar o seguinte: os sacramentais eles são instituídos pela igreja, enquanto os sacramentos são instituídos por Cristo. Os sacramentais eles também são sinais da graça, se assemelham aos sacramentos, mas eles têm um efeito espiritual diferente. É como se fosse assim: os sacramentais eles
eles são pequenos sacramentos, vamos assim dizer, pequenos sacramentos, que emitem graças às pessoas que participam da igreja, à comunidade eclesial, por meio da intercessão da igreja. Quais são os exemplos de sacramentais? As bênçãos são tipos de sacramentais. Os exorcismos são tipos de sacramentais. Os objetos de devoção são sacramentais. O sacramento é o grande sacramento, né? É uma determinação direta por Deus. É um sinal direto, eficaz da graça. Enquanto os sacramentais são pequenos, se assemelham aos sacramentos, mas também têm a sua importância em emitir graça. Tá? Agora vamos falar aqui sobre o batismo e entrar na parte final da aula. O que é o batismo? O batismo vem do latim batismos, né? Do grego batismos, né? Não sei como é que é a pronúncia em grego exata, que significa submersão, mergulho. Então a gente já consegue intuir que o batismo tem relação com a água, e a água tem no seu símbolo o significado tanto de morte quanto de limpeza espiritual, de purificação. De morte, porque a água ela representa para nós no batismo a morte, a vida de pecado. O batismo é a porta de entrada para os outros sacramentos. Então nós morremos, esse homem velho, pecador, o homem que reside no pecado original, com essa concupiscência, ele morre. Nós morremos para o mundo, como diz São Paulo, nascemos para Cristo. Nós nascemos com Cristo na sua ressurreição. Esse é o sinal que representa a morte pela água. Né? E a limpeza espiritual é a purificação que o batismo nos traz. No Antigo Testamento, a gente tem vários prenúncios do batismo. Por exemplo, o dilúvio, que limpa o mundo, a água que mata, né, todos os seres vivos e depois representa, nesse sentido, essa morte da vida de pecado. A travessia do Mar Vermelho representa o batismo. A circuncisão, por mais que não tenha o símbolo da água, representa o batismo por ser aquela marca indelével que eu falei para vocês, uma marca que nunca sai do homem, né? Mas aqui na circuncisão, sempre que a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê uma visão muito materializada, por ser o noivado, a aliança do noivado, né? É uma visão muito materializada daquilo que viria a ser espiritual. Então, a circuncisão é uma visão material da marca indelével dos sacramentos, daqueles 3 sacramentos que a gente tem. E a gente tem o principal marco do batismo, é quando Jesus é batizado por João Batista. Está no seu nome. É sempre importante lembrar que o batismo de João Batista não é o mesmo batismo de Cristo. João Batista é anterior a Cristo. O batismo ele só faz sentido depois da instituição da igreja. Ele é a porta de entrada da igreja. Só que João Batista, ele é o último dos profetas, como diz Cristo, porque ele está fazendo a transição entre a antiga aliança e a nova aliança, sendo porta-voz daquele que havia de vir, do Salvador. Então, quando Cristo participa do batismo de João, ele está integralizando aquele batismo que era só de arrependimento para agora um batismo integral, que é um batismo de espírito e fogo, né, como diz João Batista. Espírito e fogo, porque a gente pode pensar aqui na festa de Pentecostes. Espírito, porque Deus envia pelo batismo, Jesus envia pelo batismo o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Agora, em Mateus 28, a gente pode ver que sai a fórmula do batismo. E depois, fazer discípulos em todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula do batismo. Sem essa fórmula trinitária, o batismo não é válido. Isso é um requisito essencial do rito. Tanto quanto a água, que é representado pelo batismo de João Batista. Como falei para vocês, os efeitos do batismo é essa limpeza tanto dos pecados, do pecado original, quanto do pecado pessoal para aqueles que já forem batizados adultos. Né? Ou seja, as crianças acabaram de nascer, são batizadas, é o que a igreja recomenda, né? Porque ela já entra logo na vida eclesial, mesmo antes da idade da razão. Só que aqueles que se batizam mais velhos têm a sua limpeza tanto do pecado pessoal quanto do pecado original. Porém, o batismo não limpa a concupiscência, que é a tendência do homem à vida do pecado, essas consequências temporais do pecado, essa concupiscência, o batismo não limpa. Essas fraquezas do nosso caráter, essa nossa propensão ao pecado, né? Tudo aquilo que a gente já falou e definimos como concupiscência. Agora, como que funciona o rito do batismo? Se vocês pegarem um rito completo do batismo, e muitas pessoas talvez não tenham experimentado, ele passa por todas essas fases. Mas o que é essencial do batismo, como falei para vocês? É a água e a fórmula trinitária. Então é por isso que
O ministro ordinário do batismo é o sacerdote, é aquele que recebeu o sacramento da ordem. Só que não é um requisito essencial. Em situações excepcionais, qualquer pessoa pode batizar. E quando que isso ocorre? Quando que ocorre essa situação extraordinária? Por exemplo, ocorre muito com o médico. Né? O médico é católico, uma pessoa está ali morrendo à sua frente, e a pessoa se manifesta, olha, eu não sou batizada, queria me batizar, vi que o senhor é católico, e aí o médico ele pode pegar água e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esse batismo é válido. Essas são as circunstâncias excepcionais. Tá? E o rito do batismo completo, que vem com orações, né, é uma forma mais bonita, começa com o rito de acolhida, né, que verifica a vontade dos pais, né, se é um recém-nascido, em aceitar a doutrina da igreja, porque, no fundo, quando a igreja faz com que o batismo seja feito a uma criança recém-nascida, e muita gente critica isso, fala, mas a pessoa não tem nem como aceitar, ela não tem razão para aceitar se ela quer participar da igreja, é porque a igreja confia que aqueles pais darão educação religiosa àquela criança. E, no fundo, a religião é passada pelos pais, né? O sentimento religioso. Então, é um dever. E esse dever ele é reforçado com a figura do padrinho. O padrinho no batismo é aquele que vai dizer assim, olha só, na ausência dos pais na criação religiosa, eu, padrinho, bato no peito, eu sou responsável por essa criança, pela criação religiosa dessa criança. Infelizmente, não é muito o que acontece, né? A gente vê as pessoas botarem no padrinho, pô, aquele melhor amigo de infância, que o cara não tem religião e tal, fica numa coisa muito formalizada, né? O que torna a situação do batismo um pouco ilícita. É válido, porque é age ex opere operato, mas os seus efeitos, os seus frutos, talvez não se dê por inteiro. Né? Inclusive, o nosso catecismo ele fala que é ilícito aquele batismo que ocorre sem esse consenso dos pais, porque os pais eles representam a vontade daquela criança, que não tem idade suficiente para expressar a sua razão. Né? Então, eu já vi casos de pessoas que falam assim, não, pô, a pessoa, sei lá, igual nesse caso do médico, como a gente falou, né? O médico fica lá no hospital vendo as pessoas que estão ali, né? Pô, leito de morte, pessoas que não foram batizadas, ele começa a batizar todo mundo, batiza a criança que nasceu, né? Ou vou sair batizando aqui para todo mundo ir para o céu. Não, não é muito assim que funciona. Precisa da expressão de vontade. O catecismo ele considera esse tipo de batismo sem a expressão de vontade ilícita. Depois, no rito, depois dessa fase inicial, desse rito de acolhida, tem as leituras bíblicas. O sacerdote pode fazer uma oração de exorcismo utilizando o óleo do catecúmenos, que é o mesmo óleo da crisma, para representar a proteção divina àquela criança, representando também que aquela criança, no futuro próximo, né, na juventude, vai fazer a confirmação, que é outro sacramento com virtude indelével, que é a crisma. Lembrando também que em tradições orientais, a crisma é feita já com a criança, já junto com o batismo. Né? A igreja ocidental, que é a latinizada a nossa, não tem essa tradição, mas algumas igrejas orientais católicas romanas têm a tradição da crisma, né? Como os maronitas, que já crismam a criança nova. Tem a bênção da água, e aí entra a fase sacramental em si, que é o essencial. O que é o essencial? Ablução na água. O que é ablução na água? A imersão e infusão da criança na cabeça, né? A imersão, o mergulho, a infusão, quando o padre joga lá a aguinha na cabeça da criança, ele vai derramar 3 vezes, ou vai mergulhar a criança 3 vezes, ou o adulto também, né? E vai falar, eu te batizo, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula essencial e trinitária. Né? Isso basta para um batismo ser válido. Tudo aquilo que eu falei antes para vocês faz parte do rito. Mas o que é importante é essa parte aqui. Ablução na água, imersão ou infusão, né? E depois eu te batizo na fórmula trinitária. Tá? E aí, por fim, a gente tem os ritos finais, que também são muito bonitos, né? Tem a parte da toalha, que o padrinho enxuga a cabeça da criança ou do adulto, né? Representando ali com uma toalha branca a pureza, o compromisso do padrinho está ali, né? Está enxugando a cabeça da criança. Olha, eu estou aqui na ausência dos pais, eu estou aqui para dar educação religiosa. É até engraçado quando o cara não tem religião, né? O cara está lá, não sabe nem o que está fazendo, né? Tem a vela também, que simboliza a luz de Cristo. E tem o rito do éfeta, que é feito em poucos batismos hoje, mas também é bem legal, que o padre ele toca nos olhinhos da criança, né, ou do adulto também, mas já é um pouco mais raro, nos ouvidos, na boca do candidato, e meio que fala, né, que é como se fosse assim, os seus olhos, os seus ouvidos, a boca, sirvam a Deus, né, sirvam de escuta e proclamação da palavra de Deus, e finaliza com o rito do Pai Nosso. Essa é a estrutura do batismo, esses são os efeitos do batismo, né, isso aqui é essencial para a gente falar do nosso primeiro sacramento,
E assim eu encerro a aula de hoje, vou abrir para perguntas para vocês.